Mais um vídeo de entrevista aqui no canal e hoje a minha convidada é a Isabela. Ela fez intercâmbio aqui no Chile e vai contar pra gente como que foi esse intercâmbio. Lembrando, gente, que tem dois tipos de intercâmbio, tá? O intercâmbio de línguas e o intercâmbio acadêmico, que foi o que a Isabela fez. Então a gente vai focar hoje nesse intercâmbio acadêmico e no próximo vídeo a gente vai conversar com outro convidado sobre intercâmbio de línguas. Oi gente, meu nome é Isabela Borges, eu tenho 29 anos, eu sou formada em teatro, em licenciatura em teatro pela UFMG, que eu também sou de Belo Horizonte. Verdade, esqueci desse detalhe, é mineira igual eu. E eu fiz intercâmbio no Chile no ano de 2016, durante o primeiro semestre do ano. E atualmente eu tenho feito dois tipos de trabalho. Eu tenho trabalhado, porque eu também trabalho em museu, com educativo, então aqui eu tenho feito um voluntariado no Museu da Educação e também tenho trabalhado com locuções e tradução. Por que você escolheu o Chile, né? Porque quando a gente pensa em intercâmbio, pensa em Europa, Estados Unidos, mas Chile, por quê? Pois é aquela típica frase clichê, tipo, o Chile me escolheu? Basicamente foi assim, porque na UFMG eu podia escolher até duas opções de país para me inscrever ao intercâmbio. Lá tinha um processo seletivo, olharia as minhas notas, eu teria entrevista, e aí eu decidi tentar Portugal em primeira opção e Chile em segunda opção. Portugal só pelo fato de ser na Europa. Mas aí a faculdade de lá seria uma faculdade muito teórica e eu tinha uma amiga que já tinha vindo ao Chile porque já falava espanhol, e como eu já tinha estudado espanhol, eu decidi tentar o Chile também em segundo lugar. Acabou que no final eu fui aprovada somente no Chile, porque eu já tinha espanhol e porque tinham poucas pessoas tentando no Chile, então eu não precisaria concorrer com outras pessoas de Portugal. E saber espanhol era um pré-requisito para você se candidatar a esse intercâmbio? A universidade pedia que eu tivesse um mínimo básico o básico e um diploma, na verdade, até o nível B2, assim, que eu poderia tanto mostrar um diploma internacional ou um diploma da faculdade de letras, por exemplo. E você veio por um determinado período, para ficar aqui um determinado período e cursar um período na universidade? Me explica isso. Eu vim para fazer o primeiro semestre e aí, ainda no Brasil, eu decidia qual as matérias que eu queria me inscrever. E aí eu mostrava tanto pro colegiado do UFMG, tanto para a universidade que eu vim para cá. E aí eu fiz sabendo quando eu começava e quando terminava. Obviamente eu sabia quando terminava as aulas, porque o período letivo, mas o meu visto tinha um tempo de duração. E Isabela, você já sabia que a sua universidade lá em Belo Horizonte tinha esse programa de intercâmbio? Quando eu entrei na UFMG, eu já sabia que lá existia o Departamento de Relações Internacionais, que toda universidade tem, e aí eu fui ver que tipo de intercâmbio eu poderia me inscrever. As condições de inscrição vão depender do curso que você faz, porque tem programas que às vezes são só para um tipo de curso. Então, dentro do UFMG, eu tinha o Minas Mundi, que era um que eu podia ir para vários países. E eu podia decidir qual país que eu queria ir, mas desde que o país aceitasse o meu curso. Qual que foi o que você fez? Qual que você escolheu? Foi esse, Minas Mundi? Chama Minas Mundi, que era o único que eu podia, sendo do teatro, e que me aceitavam. E ele era um processo interno do UFMG. Diferente, por exemplo, do Erasmus, que é um também que ele é financiado pelo Santander e que a universidade também tem dele, mas ele vai falar para outro país ou para o mesmo país, mas com diferentes cursos. Tá, então o ideal para quem quer fazer um intercâmbio de curso superior, né, aqui no Chile, é procurar a sua universidade aí no Brasil, procurar saber que tipo de intercâmbio que tem, se tem intercâmbio para o Chile. Isso também deve depender do curso que a pessoa faz, né? Sim, vai depender. Então, por exemplo, aqui eu tinha teatro aqui ou em Valparaíso, mas não tinha, por exemplo, na Universidade Católica, só tinha na Finisterra, que foi a faculdade que eu estudei. E aí, por exemplo, o Erasmus, que ele costuma ter uma bolsa, enquanto o meu eu tinha que fazer outra inscrição para tentar a bolsa. Então, por exemplo, quem consegue o Erasmus geralmente já consegue a bolsa. E aí isso vai variar muito do programa, da universidade, do ano.
tudo interfere. E você teve bolsa para vir estudar aqui no Chile? Eu consegui justo no ano 2015 e 2016, que a universidade estava sofrendo cortes, então eu não consegui uma bolsa, mas eu por estudar numa faculdade federal, eu não pagava a mensalidade das escolas do Chile. Pois é, que essa é a dúvida, né, gente? Todas as escolas aqui no Chile, todas as universidades são pagas. No Chile não existe curso superior gratuito. Então essa era a minha dúvida, porque a UFMG é universidade federal, né, sem custo, e chegou aqui, então você não precisou de pagar a mensalidade. A mensalidade não, porque é um acordo entre a UFMG e a faculdade que eu estava. Mas todo o restante eu precisei arcar. Então, as passagens, aluguel, alimentação, eu não tinha nenhum auxílio. Mas, relembrando, existem outros programas que vai te oferecer algum tipo de auxílio. No meu caso, esse programa não oferecia. Mesmo assim, você não tendo essa bolsa, você achou que valeria a pena vir fazer esse intercâmbio aqui no Chile? Então, eu trabalhei, juntei dinheiro, minha mãe falou que poderia me ajudar, um tio me ajudou. Eu fiz bazar na faculdade, vendi todas as minhas roupas, acho que eu não recuperei até hoje as quantidades de roupa que eu vendi. Isso que é vontade de fazer o intercâmbio, hein, gente? Eu consegui vir realizar o meu sonho, porque era um sonho. Eu entrei na universidade sabendo que eu queria fazer um intercâmbio e valeu super a pena, mas eu passei uns perrengues aqui, porque era muito mais caro do que eu imaginava. Ah, pois é, isso é importante, né? Por isso que o nosso Chile tá aí para te ajudar a saber os preços para viver aqui em Santiago do Chile. É por isso que você vai deixar o seu like aí, porque esse vídeo tá bom, hein, gente? E vamos falar um pouquinho de documentação, né? Então, que documento você precisou? Quanto tempo demorou para sair esse visto? Conta aí pra gente. Então, foi um grande Deus nos acude, porque a gente tem que fazer tudo em um tempo muito rápido, porque tudo tem prazo, né? A universidade te dá prazo para entregar documentos, prazo para tudo. A universidade me disse que eu fui aprovada e aí eu precisava tirar o visto de estudante para entrar no Chile legalmente, porque se eu entrasse como turista, eu ia ficar 90 dias e meu curso durava um semestre. Então eu precisava ter o visto de estudante. Lembrando que quem é turista pode ficar no país até 90 dias. Passou de 90 dias, você tem que ter um visto. E aí, eu já tinha uma carta de aceitação da faculdade e eu precisava levar essa carta pro consulado. E aí eu precisava que o cônsul da minha cidade, ele precisava me dar um carimbo para eu poder entrar, que esse carimbo era o visto. Na verdade, eu esperava que fosse um papel bonitinho e tal, e foi um carimbo, assim, foi um carimbo bem feinho, e aí que eu paguei por ele. Eu paguei em dólares, não me lembro quanto na época, mas com certeza deve ter aumentado. E você fez sozinha ou você teve uma assessoria, alguém para te orientar? Não, eu fiz sozinha, eu e minha mãe. A gente foi, tipo, no cartório, porque precisava também comprovar que você tinha condições financeiras de se manter em outro país. Você tinha que levar uma série de documentos que eles te informam o que precisa para você tirar o visto de estudante. E aí eu consegui o que mais demorou, na verdade, foi porque era época de carnaval, feriado, foi que o cônsul me desse o carimbo, porque me desse o dia de ir. Então eu fiz esse carimbo um dia antes de viajar. E você já tinha comprado as passagens? Já tinha comprado que o seu visto fosse sair. Sim, eu já tinha comprado as passagens, já estava tudo pronto. Eu só estava esperando ter um dia com o cônsul para ele me dar o meu visto. Aí eu cheguei lá, foi super rápido. Eu paguei, ele carimbou meu passaporte. Mas eu gosto de lembrar que esse visto você tem que mostrar já quando você entra, quando você vai na Polícia Internacional, né, que é a PDI, você tem que mostrar ali, porque eles também te dão uma folha. Aqui, na hora da imigração, quando você chega no aeroporto aqui em Santiago. Porque ninguém me avisou isso e quando eu cheguei, eles carimbaram meu passaporte como turista. E aí foi um perrengue. Ah, eu imagino. Pra conseguir falar que eu não era turista, eu era estudante. Então, se você vai vir como estudante, já chega na PD e já mostra que estudante, porque... Passou na imigração, já mostra o papel do visto, né? Você não entra como turista, você já entra com o visto de estudante que te permite ficar mais de 90 dias no país. Porque ela não me perguntou. Eles não me perguntaram se eu era turista, se eu era estudante. Mas eles não perguntam mesmo, eles não. Só... Todo mundo que chega, gente, eles carimbam como turista. Isso aí. Você que tem que avisar se você já tem visto para permanecer no país mais de 90 dias.
E a gente sabe que aqui no Chile, gente, o espanhol chileno é cheio de chilenismos, que são palavras que só existem aqui. Você não entende o que a pessoa está falando. Então, como que foi para você assistir a aula? Foi tranquilo? Você se adaptou bem? Entendia bem o que o professor falava? Então, eu já tinha estudado 2 anos e meio de espanhol. E você estudava em BH, numa escola particular? Eu estudei pelo Instituto Cervantes, só que através... que é o espanhol da Espanha, Da Espanha, só que era através de um projeto social. Então eu não paguei nada. Eu estudei 2 anos e meio, porque era antes da Copa do Mundo. A ideia era que a gente pudesse trabalhar na Copa. E eu tirei até o diploma DELI, que é o Diploma Internacional de Língua Estrangeira, o que me permitiu facilmente comprovar a minha língua. E aí eu tava tranquila, sabia que ia ser um pouco mais difícil, porque... né, é diferente da aula. Quando eu cheguei no aeroporto e já tive aquele perrengue, já foi assim, assustador. Okay, como, olá senhora, no problema do turista, assim, como um pouco nervosa. E eu fui entendendo, assim, mas um pouco difícil, confesso. Nas aulas, na minha primeira semana, a gente teve uma semana de orientação, que aí a coordenação explicava pra gente sobre metrô, sobre terremoto, sobre como funciona o Chile e inclusive sobre os modismos, sobre os chilenismos. E aí eu lembro de que o professor falou assim, existe a cachá, que é entende. Aí eu cheguei na aula, meu professor falava cachar, cachando, cachei, cachava. Eu falo que o cachai é a vírgula do chileno. Nananana, cachai, nananana, cachai. Pois é. Então, assim, eles falam o tempo todo. E aí eu percebi que era um verbo, assim, na verdade. E aí, no início, eu pensava, gente, eu não tô entendendo nada. E eu fazia aula de teatro e o professor às vezes me dava um feedback assim muito pessoal e eu falava assim pra minha amiga, o que ele tá falando? E aí fui aos poucos, mas o que me reconfortou era que meus amigos mexicanos que eu conheci durante o intercâmbio também não entendiam os chilenos. Então o problema não era eu, assim, mais ou menos. Então tava tranquilo. Gente, realmente o espanhol aqui no Chile é bem diferente. Flávio tem amigos que são espanhóis que chegam aqui no Chile e falam, eu não sei falar espanhol, então assim... Mas aí chega depois você tá falando igual eles também. É verdade, Arthur e Yasmin já fala puro chileno. Como que foi para conseguir hospedagem? Você já começou a buscar lá no Brasil? Você deixou para olhar depois que você chegou aqui no Chile? Tinha algum grupo? Como é que foi isso? Então, eu comecei a pesquisar para ver se eu encontrava alguma coisa. Vi que existiam grupos de casas de estudantes, mas no geral o valor era caro, porque era caro para mim, né? Porque eu não tinha bolsa e proporciona mais, tipo, umas casas mais modernas, com piscina, com coisas assim. E aí era um valor mais caro. E aí eu achei no Facebook um grupo que falava de pessoas chilenas ou não, que alugavam um quarto ou a casa inteira, mas principalmente um quarto. E aí, nesse grupo, eu comecei a pesquisar. Eu estava com uma menina de Belo Horizonte também, que ela viria junto comigo, só que ela fazia letras. E aí a gente começou a pesquisar, a gente queria morar junto, então a gente estava procurando 2 quartos. E aí eu cheguei no meu primeiro dia, fiquei num hostel, e aí já marquei para conhecer uma casa de uma chilena, através desse grupo que eu conheci. Mas eu fiquei por lá um mês, porque eu tava me sentindo um pouco incômoda, assim, eu me sentia mesmo pagando aluguel, que eu tava, tipo, na casa dos outros. Você não assim. sentiu parte da casa? Não senti parte da casa. E aí, no meu intercâmbio, tinha mais 70 alunos de intercâmbio. E aí a gente começou a se conhecer, e eu tinha 2 amigos mexicanos, que eles já moravam num apartamento. Aí eu basicamente joguei um miguezinho assim, tipo, a gente podia viver juntos, vocês não acham não? E aí eu passei a viver juntos com eles. Mas você pagava, lógico. Eu pagava, mas eu dividia cama de casal. Sério? Porque... Ô, gente, olha o que é fazer intercâmbio sem bolsa, olha isso. Eu dividia porque o valor que eu pagava na época, nessa casa da chilena, era 200 mil pesos chilenos. 200 mil pesos, na gente. época era R$1.000. R$1.000. Agora, para um quarto. Para um quarto. E aí eu não tinha bolsa. E tinha comida? Você tinha opção de comer nessa casa? Tava incluído alimentação? Não, só dormir. Só dormir e tomar banho, assim, basicamente. E aí tava ficando muito caro e eu não tava confortável lá. E aí nessa casa dos meus amigos, eles tinham um quarto de casal bem grande e um quarto pequeno de solteiro, que ficava o menino, o Luiz, e o quarto maior ficava a Amy. E ela era muito pequenininha
E a gente foi criando uma relação de irmã, assim. Deu tudo certo. Hoje em dia eu falo, meu Deus, eu dividi uma cama. Mas foi um jeito que eu consegui de pagar mais barato. Porque era muito caro pagar isso todo mês. Era todo mês mãe, um aluguel, mãe, um aluguel. Então, era bem caro. Gente, imaginar mil reais, né? Por um quarto. Por um quarto e banho, realmente é caro. Intercâmbio é farra também, né? A melhor parte do intercâmbio é justamente essa, de você ter a oportunidade de conhecer pessoas de vários países. Então, na faculdade que eu estudei, tinha 70 alunos de intercâmbio. De todos os países ou só língua espanhola? 35 eram mexicanos, mas tinham tipo espanhóis, tinham franceses, tinham alemães, tinham italianos, que são meus amigos até hoje. Então tinha uma diversidade muito grande de pessoas. Tanto que lá na faculdade eles promoviam viagens. Lógico que eu não consegui fazer todas, mas eu fiz algumas, tipo de vinho, passeios pra vinho do mar. Tinha um dia também da feira gastronômica, que cada um levava um prato do seu país, e a gente vendia na faculdade, isso era muito legal. E é a melhor parte, assim. E de festa, Santiago é uma cidade que recebe muito estrangeiro. Verdade. Que recebe muito intercambista nos tempos normais, antes de pandemia. Então tinha festa todo dia. Até hoje tem uma festa famosa que é na quarta-feira. O Miércoles Pô. É o Miércoles Pô toda quarta-feira. Gente, não importa o que aconteça. Toda quarta-feira tinha uma festa que aí juntava, os intercambistas não pagavam para entrar, e aí juntavam intercambistas de todas as faculdades, assim. Então era o lugar para você conhecer pessoas de outros países. Gente, essa festa é famosa aqui em Santiago. Todo mundo que a gente conversa pergunta dessa festa aqui. É a festa dos intercambistas. Do Miércoles Pô. Eu não fui eu tenho amigos que foram em todas as edições. Aí tem edição do Brasil, tem edição de cores, elas são temáticas. Eu não fui em todas porque eu tinha aula na quinta de manhã, mas eu fui em algumas, assim. Bom, Isabela, eu acho que o seu intercâmbio valeu a pena, né? Porque você tá aqui no Chile até hoje. Então, deixa aí algumas dicas para quem quer vir aqui para o Chile para fazer intercâmbio. Então, intercâmbio acadêmico, você precisa tirar boas notas, então você já se prepara para chegar nesse momento. Tem que tirar boas notas? Pelo menos nas federais, eu acredito que sim. Você tem que ter algum diferencial, assim. Então, eu já aconselho ir pesquisar na universidade que você tem interesse, porque aqui tem várias que aceitam intercambista. O grande quesito é se planejar, como você sempre diz, para não passar perrengue. Então, planejar financeiramente e pesquisar, para você encontrar o melhor curso para você. Porque, eu sempre falo, foi uma experiência muito incrível de conhecer pessoas, conhecer o Chile, de viver a realidade daqui, mas também estudar em outro país, ter essa oportunidade foi uma grande oportunidade para minha carreira. Então, para minha formação. E eu não trocaria o Chile pela Europa, inclusive. Foi uma grande experiência. Olha, gente, tá vendo? Gostou muito do Chile, tá aqui até hoje, né? Que bacana. Eu acho também que é vir com a cabeça aberta, né? Pro novo, deixar o medo lá em Belo Horizonte, deixar a comidinha da mãe, deixar o aconchego do lar, para encarar coisas novas, aprender e conhecer gente diferente, que foi o que aconteceu com você, né? Isso aí. É isso aí, Isabela. Despede aí da galera. É isso aí, galerinha. Se inscreve no canal, deixa seu like e qualquer coisa estamos aí. Isso aí, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.